Se todos os caminhos são bons, qualquer caminho serve, não é mesmo? Quando pensamos na superioridade do pensamento espírita, nós estamos defendendo a superioridade do pensamento de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, este é o caminho de Jesus. Este é o caminho. O pensamento cristão moldou a sociedade ocidental e é dever nosso defendermos esses valores para preservarmos estes mesmos valores. A questão 625 do Livro dos Espíritos deixa claro isso. Quando Kardec pergunta à espiritualidade qual seria o modelo de ser humano, a resposta é breve. A resposta é simplesmente: vede Jesus. Então, ele é o nosso modelo. As forças do mal que querem dominar o mundo e incutem nos seres humanos ideias classificadas como modernas, bonitinhas, de liberdade. Pela tal liberdade vale tudo: aborto, divórcio, é mais prático a pessoa separar do que a pessoa consertar um casamento, né? Dá mais trabalho, Então, vale tudo. Estamos numa época de vale tudo. Hoje em dia a coisa chegou a um ponto tão ridículo, né? Que ser piranha é bonito, é empoderado, é empoderamento, né? Eu vi uma matéria da atriz Débora Seco, onde ela defendia essa tese, né? Que o empoderamento fazia com que a mulher pudesse ser piranha, né? Todas essas ideias, logicamente, graças ao feminismo, né? Graças ao feminismo. Nessa balbúrdia que nós estamos vivendo, onde a aculturação é uma realidade, né? Nós devemos tomar muito cuidado para incorporar mudanças boas e jamais os aspectos negativos, né, da mistura que está acontecendo atualmente, né? Adotar valores superiores para que o crescimento se faça. Essa é, na verdade, a importância da mistura de ideias, de povos, né? Sabermos separar o joio do trigo, pegar o que é bom. No aspecto do sincretismo religioso, que é a fusão de diferentes cultos, né? Doutrinas religiosas com reinterpretação dos elementos, né? Pelo contato entre pessoas de crenças diferentes, devemos sempre primar pelo crescimento e jamais pelo nivelamento ao inferior, em nome da compreensão.
Por exemplo, me chamou muito a atenção uma matéria que eu li, dizendo que os padres, né, modernos, eles não estavam evangelizando os índios. Por quê? Os índios lá da Amazônia não estavam evangelizando os índios, porque, diziam eles, seria um desrespeito eles levarem o evangelho aos índios, não é? Respeitando, segundo eles, a cultura indígena. E aí eu fiquei pensando com os meus botões. Então o índio tem que ser índio para sempre. Tem que ser índio para sempre. E a ordem de Jesus para evangelizarmos: ide e pregai. Foi o que Jesus disse, né? O que é que nós fazemos, então, com a frase eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus estava blefando, estava mentindo quando ele disse isso. Fica uma grande interrogação na atitude desses padres, né, de não evangelizar por respeito à cultura indígena, né? Eu penso que tem que ficar claro para nós espíritas que temos que reconhecer a superioridade do cristianismo, do espiritismo, que espiritismo e cristianismo é a mesma coisa. Para nós evangelizarmos, nós temos que reconhecer a superioridade desse pensamento. Pois se nós acharmos que tudo é a mesma coisa, fica sem sentido a evangelização. Se nós acharmos que é tudo igual, para que eu vou levar os ensinamentos do Cristo? Evangelizar é levar o evangelho a quem não o conhece. Os primeiros cristãos morreram defendendo o evangelho. E levar de tal forma que a pessoa entenda que ali está a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que nós entendemos com o estudo do Evangelho. E é o próprio Jesus quem diz: conhecerás a verdade vos libertará. Então, defender a liberdade de consciência e, por tabela de crença, não é? Conforme orientação do próprio Espiritismo, não significa nos misturarmos com práticas marginais do espiritualismo, ou dar a entender que é tudo a mesma coisa. Não é. Não é tudo a mesma coisa. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda crença é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar contas. O Espiritismo é universalista, é holístico, ou seja, entende que o ser humano tem que ser entendido como um todo. É exatamente por isso que deve ser fiel
a proposta doutrinária do Espiritismo, rejeitando as fantasias do ecletismo, né? O universalismo holístico. Os espíritas que agem dessa forma apenas colaboram com a ignorância. Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, ele diz: o Espiritismo é uma concepção do homem e da vida que não pode confundir-se com escolas espiritualistas ancestrais carregadas de superstições e princípios individualmente afinados ou provindos de tradições longínquas, sem nenhuma base de critério científico. Nessa fala ele deixa claro aí a superioridade da doutrina espírita, não é? Ainda Herculano, em Agonia das Religiões, ele diz assim: poucas obras revelam uma compreensão tão clara e profunda da natureza orgânica do universo como a codificação. E por isso, e não por sectarismo, é por isso e não por sectarismo e fanatismo, que não podemos fazer concessões ao passado no campo das atividades doutrinárias. Avançamos para um novo mundo que só o Espiritismo pode modelar, pois só ele revela condições para isso em sua estrutura doutrinária. A pretexto do tal universalismo, observamos muita gente de formação mística que tenta trazer às casas espíritas práticas e doutrinas completamente contrárias aos preceitos do Espiritismo. Esquecem-se que todas as tradições espiritualistas estão no corpo da doutrina. Ele, o Espiritismo, explica todas elas. Nós sabemos que a verdade é universal, mas nem todas a percebem com a mesma compreensão. Então, cada qual está no seu nível de entendimento. Espiritismo é espiritismo. Teosofia é teosofia. Ecletismo é ecletismo. Então, procurando colocar ordem nas ideias, encontramos a verdade. São bem-vindos o reiki, o yoga, a cromoterapia, a medicina integrativa, a homeopatia, a acupuntura. São bem-vindos, mas essas coisas não têm nada a ver com o Espiritismo. Nos diz Herculano Pires que a obra kardeciana é a bússola em que podemos confiar. É a pedra de toque que podemos usar para aferir legitimidade ou não às pedras aparentemente preciosas que os garimpeiros de novidades nos querem vender. Segundo Herculano, essa obra repousa na experiência de Kardec. Sabedoria do Espírito de verdade. Se não confiarmos nela, é melhor abandonarmos o Espiritismo. Se os espíritas não compreenderem a necessidade histórica e não se prepararem para enfrentá-la, serão responsáveis pelo retrocesso ao misticismo obscurantista que já nos ameaça.
Isso fala do Jorge André. O Espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. O mundo é o seu objeto, a razão, o seu método, e a mediunidade, o seu laboratório. Isso está no livro Mediunidade. O Espiritismo constitui a realização perfeita de tudo que, em tese, o universalismo e o holismo bem considerados pretendem. O fato é que a doutrina espírita os abriga em si mesma. Então, a doutrina ela tem todas essas ideias no seu próprio bojo, no seu corpo doutrinário, né? Daí a superioridade da doutrina da doutrina espírita, né? Daí a sua superioridade. Nós temos aqui na Revista Espírita uma matéria, um artigo, uma mensagem muito interessante. Eu vou pegar só um trechinho aqui na página 360, na revista de 1864. Então, é do João Evangelista, essa mensagem. E tem um trecho que ele diz assim, ó: o conhecimento do Espiritismo não é indispensável à felicidade futura, porque não tem o privilégio de fazer eleitos. É um meio de chegar mais facilmente e mais seguramente ao objetivo pela fé raciocinada que ele dá e a caridade que inspira. Ele ilumina o caminho e o homem, não mais seguindo às cegas, marcha com mais segurança. Tem outro trecho que ele diz assim, ó: o Espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e levados por um sopro. É a fé forte e severa, proclamada por Moisés no Sinai, afirmada pelos mártires ébrios de esperança, a lei discutida pelos filósofos inquietos e que, enfim, os espíritos vêm proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinos. Antes que fosseis, o Salvador levava a revelação em seu seio, e sua palavra, medida prudentemente, indicava cada uma das etapas que hoje percorreis. Os mistérios cairão ao sopro profético que vos abre a inteligência, como outrora as muralhas de Jericó. João Evangelista. Então, fica claro para nós, não é? Fica claro para nós a superioridade da doutrina espírita pelo seu manancial de informações, orientações, não é? Inegável. Elevemos com altivez a bandeira com a insígnia de Jesus, demonstrando essa fé forte e severa, como nos orientou João Evangelista nessa mensagem. Que possamos refletir sobre isso, porque nós estamos vivendo tempos nebulosos, tempos difíceis. A mensagem de Jesus precisa ser levada com altivez. Muita paz.